Boa noite, boa noite, boa noite, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um programa do Congresso Brincar, as famosas lives pedagógicas do Congresso Brincar, que hoje chegam a todos os lugares do Brasil e fora do Brasil. Quero agradecer a presença de vocês, agradecer por você estar conosco ao vivo, ou mesmo que você não esteja aqui ao vivo, mas que você veio assistir essa live depois de gravada. O importante é que você está aqui, tá bom? Nós ficamos muito honrados com a sua presença, com a sua participação. E hoje nós temos um timaço, sabe? Imagina um time de profissionais do mais alto gabarito para exatamente discutir essa temática tão importante que daqui a pouquinho nós vamos entrar nela bastante aí, tá bom? Bem, você pode nos ajudar a organizar a próxima live. É claro que as lives desse ano já estão praticamente fechadas, tá bom? Já tem uma programação aí até o dia 15, já está tudo fechado, mas você pode nos ajudar com a indicação de um palestrante, de um especialista para 2022. Que temática você gostaria de assistir em 2022 aqui conosco? Então, fica aí essa possibilidade. Vicente, mas como é que a gente faz isso? Tem como? Tem. Diretamente no meu Instagram, no Vicente.Falcão, vou colocar agora para vocês aí. Você pode falar comigo, direto, tá? Vicente.Falcão, super fácil. Você, passa a seguir a gente, começa a falar um pouquinho, interagir, eu vou lá nas mensagens, a gente vai conversando, e é claro que eu tenho total apoio para vocês, tá bom? E é isso que a gente quer. Tem um monte de novidade. Daqui a pouco eu vou falar sobre certificados, eu vou falar sobre congresso. O Congresso Brincar Digital está no ar, bombando, sucesso. Aonde eu passo nesse Brasil, as pessoas estão encantadas com o sucesso do Congresso Brincar Digital. Esse terceiro congresso que nós fizemos, que está lindo, daqui a pouco eu vou falar sobre ele, né? Semana que vem começam as trocas dos certificados. Como é que funciona isso? Eu vou explicar depois no final. Mas é mais ou menos assim. Nós começamos as lives praticamente lá em 15 de janeiro. E de lá até agora, até dia 15 de dezembro, tem muita coisa, muita. Somando, dá mais de 180 horas de live. Se você tiver todos os certificados, você tem a possibilidade de trocar esses certificados por um único. Depois eu vou falar sobre isso, vamos colocar nas nossas redes sociais. E isso também vale para o Falando de Filhos, vale para os gestores, vale para todos os nossos encontros, né? O brincar. Então, podem ficar tranquilos. Eu queria que, neste momento, você me ajudasse dando uns likes aí. Você que está no YouTube, você que está no Facebook, dá um joinha para nós, que quanto mais você dá joinha aí, mais o Facebook, o Instagram, o YouTube entregam, tá, esse conteúdo para pessoas com o seu perfil. Ele sabe quem é que precisa disso. E você pode ainda, no Instagram, né, lá no aviãozinho, convidar outras pessoas para poder assistir o nosso encontro. No Facebook, você pode compartilhar no seu story, você pode compartilhar no seu feed, você pode compartilhar nos grupos que você pertence. E no YouTube, você pode copiar esse link que está embaixo. Tá? Você escreve compartilhar, clica aí em compartilhar, vai aparecer o endereço, copia esse endereço, vai lá no YouTube e passa para todo mundo. Gente, entra aí que tem uma live fantástica. Então, enquanto eu passo a nossa vinheta do curso, que é rapidinho, você nos ajuda a trazer mais e mais pessoas para a nossa live, tá bom? Então, eu tenho um monte de coisa que a gente vai falar, que a gente vai fazer, que a gente vai trazer. E, é claro, quero vocês com a gente aqui sempre, tá bom? Então, fiquem com Deus e nós estamos juntos aqui. Vamos lá!
Nossos agradecimentos a todos os parceiros, a todos os patrocinadores. Tem um monte de gente que acredita na gente, acreditou. E é isso. E ano que vem, as lives não param, tá bom? Ah, vai voltar o presencial, vai parar as lives? Não. As lives não param. Nós vamos fazer alguns ajustes de horários, nós vamos fazer alguns ajustes aí na programação, mas as lives continuam. Aí, segunda, terça, quarta, quinta, vocês vão ver aí como é que vai funcionar a partir do ano que vem. E essas informações nós vamos trazer em janeiro, tá bom? Aguardem que o Congresso Brincar presencial vem aí. Aguardem. Depois do dia 5 de janeiro, nós vamos divulgar aonde acontecerá o Congresso Brincar no Espírito Santo. Eu vou poder receber todos vocês em nossa casa, tá bom? E aí, depois nós vamos viajar. Nós vamos levar o Congresso Brincar também para outras cidades. Aguardem que tem um monte de novidade por aí, tem um monte de coisa bacana. Sejam bem-vindos aí, ó. Tem uma turma chegando do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Paraná, do Mato Grosso, de Roraima, de Manaus, sejam bem-vindos. A povo de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, sejam vocês todos muito bem-vindos aí, tá bom? Então, vamos começar? Eu vou chamar a nossa querida fonoaudióloga, né, que a gente tem um carinho muito, muito, muito especial com ela, nossa querida Luciana Farias. Seja bem-vinda! Olá! Olá, olá, olá! Deixa eu ajustar aqui minha câmera, meu Deus! Boa noite, pessoal! Boa noite! Boa noite, família Congresso Brincar! Sempre maravilhoso estar aqui com vocês, com você, Vicente. Uma honra para nós. Já, hein? Uma honra para nós, né? Bem, Luciana, hoje tem um time peso pesado aqui com a gente. Só tem, Vicente. Vocês jogaram lá para cima o conteúdo dessa live de hoje, hein? Eu estou assustado com a repercussão que essa live vai ter. Excelente. Maravilha, do jeito que eu gosto. Pode ficar tranquila que eu adoro isso daí, entendeu? Só cuidado para não fazer vigília, tá, Patrícia? Calma, só iremos tentar. 3 mulheres de peso que hoje Jesus! não sei não, hein, Vicente? Não é fácil, não. Mas eu vou controlando vocês aqui. Fica tranquilo. Isso, tá? Por favor. Tem você e Diego, né? Tadinho do Diego. Vai com calma aí, por causa do Diego. O Diego já tem que sair daqui para fisioterapia. Danado, né? Calma. Olha só. Fala um pouquinho para nós. Quem é a Luciana Farias? E o que nós estamos preparando para esse encontro de hoje à noite? Fala um pouquinho para a gente. Então, pessoal, a Luciana Farias é uma fonoaudióloga, pedagoga, apaixonada pela educação, apaixonada pelo desenvolvimento infantil. E essa live promete, porque hoje a gente vai discutir um pouco sobre um modelo voltado para o autismo, mas não só para o autismo, para outros transtornos do desenvolvimento, né? É um modelo que abrange todos, ele é inclusivo, que é o modelo DIR Floortime. Então, a gente vai estar abordando hoje sobre possibilidades, estratégias de aprendizagem, sob o olhar da fonoaudiologia, da pedagogia, da terapia ocupacional e da psicologia. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando eu lancei a proposta para o Vicente, ele logo aceitou, ele sabe o quanto eu gosto. E o quanto é importante, né, Luciana? Esse modelo desenvolvimentista, que leva em consideração o desenvolvimento da criança. Eu já tenho 28 anos de experiência dentro da área da educação, né, da saúde, 11 anos, trabalho com a área clínica educacional. Então, essas 2 pessoas que eu estou trazendo hoje aqui são pessoas muito queridas. Nós trabalhamos juntas, inclusive, né, lá na Clínica Afeto Terapias, que é a pioneira aqui no município de Vila Velha, no Espírito Santo, dentro desse modelo DIR Floortime. Foi a primeira clínica que trouxe a proposta do modelo através da Sara Isis também, sócia lá da Afeto Terapias, e nós abraçamos essa causa com ela e a gente tem colhido frutos muito bons com as crianças, com os adolescentes.
através deste modelo baseado no desenvolvimento. Então, vamos desmembrar um pouquinho sobre o que é o DR. Luciana, quem é a nossa primeira convidada? Chama aí. Hoje é com você, tá? Hoje vamos estar nos bastidores. Hoje é você que vai tomar conta desse programa. Quem vem primeiro? Vamos chamar primeiro quem? Vamos chamar Camila Vilela, psicóloga maravilhosa. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda, Camila. Alto nível do DR no estado do Espírito Santo, tá? Ele mais uma psicóloga só, né? Em alto grau de estudos dentro desse modelo. Camila, ela vai se apresentar. Camila, conecta com a gente aí. Quem é a Camila Vilela? Vai lá. Então, Camila é uma psicóloga, mestre em psicologia, especialista em autismo e uma apaixonada estudante do DR Floortime. Então, estou aqui para agregar, para trocar um pouquinho com vocês. Né, Luciana, minha amiga, minha sócia. Aí. E é isso. Vamos, então, chamar agora a outra fera que vai compor esse timaço, essa seleção, que é a Estela Franco. Estela, seja bem-vinda. Olá, boa noite. Tudo bom, gente? Falar um pouquinho de mim, né? Difícil a gente falar da gente. Já tem uma galera aqui, as irmãs, os pacientes, as amigas da pós, tudo aqui já, ó. Muito legal. Eu sou Estela, sou terapeuta ocupacional, sou especialista em esportes e atividades físicas inclusivas. Sou terapeuta DIR Floortime e uma estudiosa da área também, que é uma abordagem encantadora, que a gente nunca se cansa de ler e conhecer mais sobre. É isso. Muito legal. Muito bem. Luciana, é com você agora. Você agora vai ser exatamente, ter a função de apresentadora, vai ser nosso grande maestro que vai tomar conta dessa live de forma... comigo. Tá? Quero você aí, fera. E nós estamos nos bastidores. Qualquer coisa é só chamar. Ok, Vicente, obrigada. Meninas, primeiramente, agradecer a vocês por aceitar esse convite. Eu que sou da fonoaudiologia, da pedagogia, quando eu tive a oportunidade de conhecer o modelo comportamental, eu, como fonoaudióloga, eu não consegui, como é que eu posso dizer, me adaptar a essa forma para trabalhar com autismo. Então, durante muito tempo, para mim, era um desafio trabalhar com a criança autista, né? Até que eu conheci o modelo DR Floortime. Eu sou o brotinho aqui, que ainda vai florir, vocês já são flores, né? Dentro desse modelo. Então, eu estou muito apaixonada por conta desse contato com vocês. Como eu falei antes, nós trabalhamos juntas, nós compartilhamos alguns pacientes, nós compartilhamos experiências dentro do ambiente escolar. A proposta do DR é você acompanhar a criança dentro do ambiente escolar. Isso é uma coisa que a gente faz, por isso que surgiu essa oportunidade, né, desse pensamento. Vamos conversar no Congresso Brincar com os professores, porque o objetivo aqui não é, né, meninas, dizer que um é melhor que o outro. Como eu sei que o Vicente ele tem essa pegada desafiadora de mostrar outros modelos, outras metodologias, ele gosta muito disso. Então, eu vi a oportunidade da gente estar conversando um pouquinho com os professores, mostrando esse lado mais voltado para o desenvolvimento, que é a proposta da abordagem DR Floortime. Sara está aqui, beijinho para Sara. A Sara foi a pessoa que trouxe, né, o modelo DR para o Casulo, que era a clínica chamava-se Casulo antes. Hoje nós somos a FET Terapias. Então, ela foi a pessoa que trouxe, que impactou, né, a equipe a estudar um pouco mais sobre essa abordagem. Então, a gente vai começar com você, Estela.
falando um pouquinho sobre o que é o DIR para as pessoas entenderem. E aí, ao longo, Camila, vamos ficar à vontade para a gente botando um pouco da abordagem, porque qual é o nosso objetivo aqui hoje, pessoal? É entender essa abordagem do DIR dentro de cada especialidade, porque eu tenho a pedagogia e tenho a fonoaudiologia, a Estela tem a terapia ocupacional, a Camila tem o lado da psicologia. Então, a gente vai tentar desmembrar esse modelo, tirar o máximo de dúvidas que a gente puder, né, dentro da abordagem de cada especialidade. Vou ficar sempre por dentro aqui, olhando os comentários. Fiquem à vontade para fazer perguntas, ok, pessoal? Bora lá, Estela. O Marcelo vai colocar aí para a gente, né, o slide, para vocês terem essa questão, um pouco desse visual. E não se preocupe, a gente vai mandar todo esse material para vocês depois, tá? Bora lá, Estela, é com você. Então, gente, o DIR é uma sigla, né? A gente considera o D e o R, a gente fala como se fosse uma palavra, mas são siglas. O que significa, né, o D? O D é o estágio cognitivo-emocional que a gente considera referente àquela criança, àquela pessoa, né? O I vem referente às diferenças individuais, né, de cada pessoa. E o R vem das relações. Então, a gente considera D e R. E o floor time vem do tempo de chão, né? Traduzindo literalmente, né? É o tempo de brincadeira, o tempo que a gente investe na criança. O DIR Floor Time, ele é um modelo desenvolvimentista, né? Quem fundou o modelo foi o Dr. Grispin. Ele, depois de muitos anos, ele e a Serena comprovaram cientificamente, né, a importância das diferenças individuais, do afeto, das relações para o desenvolvimento de forma geral, né? E aí, essa abordagem... Desculpa, Estela. Você quer que coloque o slide? Marcelo, você colocou o slide aqui? Porque eu também não estou vendo. Isso, agora foi. Ótimo. Tá vendo aí? Obrigada, Marcelo. Marcelo, pode passar, inclusive. Então, deixa eu lembrar onde eu parei. Tá. E aí eles estudaram e aí consideraram de extrema importância, né, as diferenças individuais, as relações para o desenvolvimento de uma forma geral e que também impacta diretamente no aprendizado, né? E aí a abordagem do DIR tem como objetivo favorecer as habilidades e competências, né, socioemocionais, cognitivas de cada criança. E como eu já disse, é um modelo desenvolvimentista. Pode passar, Marcelo. E aí a gente traz um pouquinho, né, dessa diferença do modelo desenvolvimentista e comportamental. Gente, vocês podem me interromper, tá? Camila, Luciana, se vocês quiserem complementar algumas coisas. Ok, eu só queria, Estela, que você complementasse, né? Que eu acho que é importante dizer a pessoa que trouxe, né, esse modelo para o Brasil, que na verdade é a nossa inspiração, ela é a nossa inspiração para o modelo aqui no Brasil, que é a Patrícia Piacentini, né? A Patrícia Piacentini, ela é a nossa mentora, né? Ela trouxe o modelo do DIR Floor Time aqui para o Brasil e vem fechando umas parcerias com a gente é encantada pelo modelo, por ela. Tem até um slide que eu referencio com o nome dela, porque a gente tem vários livros, acho que depois a gente pode até passar alguns nomes para vocês, que é bem interessante. Então, a gente veio trazendo essa tabela, né, diferenciando a abordagem desenvolvimentista da abordagem comportamental.
Na abordagem desenvolvimentista, o foco é na reciprocidade social, né, na emoção, no simbólico, e na abordagem comportamental, o foco é no comportamento. Então, assim, na comportamental, tudo é justificado através do comportamento, né? Na desenvolvimentista, o contexto ele é espontâneo, é semi-estruturado, e já na comportamental o contexto é estruturado para gerar um comportamento adequado. Na desenvolvimentista, a gente usa reforço interno, né? O afeto, a emoção. No comportamental tem o reforço externo, que é o reforço positivo ou negativo. Na abordagem desenvolvimentista, são considerados muito mais aspectos qualitativos, né? E na abordagem comportamental, os aspectos quantitativos são mais valiosos. Na abordagem desenvolvimentista, acontecem mais generalizações e na comportamental menos. Essas são algumas diferenças. Então, assim, elas meio que vão se distanciam, né? Eu acho que é como, né, Estela, se a gente levasse muito mais em consideração aquilo que a criança traz de retorno para a gente, de demanda para a gente, né? Exato. Respeitando muito mais o nível de desenvolvimento da criança, aquilo que ela está... Porque, por exemplo, eu vejo muito, eu que sou da alfabetização, eu até vou falar um pouco sobre isso mais no final, existe uma angústia muito grande da criança aprender a ler, né? Às vezes a criança não está nem falando, às vezes a criança, ela nem te olha, ela ainda não despertou, né? Para olhar, para prestar atenção que você está ali com ela, aí a gente já quer pular etapas. Então, eu acho que esse é o pulo do gato do DIR, que foi quando eu comecei a me apaixonar e me identificar muito mais do que com a abordagem comportamental. Exato, a gente tem diversas questões a serem consideradas antes da fala, né? É muito comum a gente que está na clínica, as famílias chegarem pedindo fono, por favor, eu quero fono, porque não fala. A demanda da fala é muito grande, né? No Brasil a gente vê isso. A demanda da alfabetização é muito grande também. Mas, assim, muitas vezes a criança não está preparada para aquilo. Ela não consegue olhar para o ambiente dela. Então, assim, como que vai ter aprendizado se ela não consegue ainda ter percepções referentes ao ambiente? Então, assim, são coisas que vêm antes que a gente precisa preparar. Então, assim, a gente considera esses níveis de desenvolvimento, né? Muito mais do que pura e simplesmente a fala ou a escrita ou a leitura. Tipo, ir direto ao ponto, a um ponto que não vai te dar resultados, né? Porque a criança está queimando etapas ali que, né, ainda não foram bem desenvolvidas. Você quer comentar alguma coisa, Camila? Falar que, para além do DIR, né, quando a gente fala em infância, quando a gente fala de autismo, existem essas duas grandes abordagens, né, que é desenvolvimentista e comportamental. Mas dentro da desenvolvimentista não tem só o DIR também, né? Tem a Sunrise, por exemplo. Dentro da comportamental não tem só a ABA, tem a Denver, a TCC está por ali também. Então, assim, são várias abordagens dentro de dois grandes núcleos. E que, no geral, essas são as diferenças, né? E eu acho que aqui, o objetivo da gente estar aqui falando um pouco do DIR é justamente para proporcionar às pessoas opções de escolha naquilo que o seu paciente vai dar, que o seu aluno vai dar mais retorno. Isso é muito importante, Lu, que a gente, quando fala essa diferenciação, não é no sentido de falar mal ou de... É exatamente para entender que existem duas grandes abordagens, e esse é o nosso trabalho, assim, mostrar que existem outras possibilidades além da comportamental. Exatamente. Então, assim, é um para conhecer mesmo, sabe? Exatamente. Não é para ditar o que é o certo e o que é o errado. Eu, Estela, sou muito mais de uma abordagem desenvolvimentista do que comportamental. Mas não quer dizer que vai funcionar para todas as crianças que vai funcionar para todas as crianças outras. Mas a gente precisa entender minimamente essa diferença
até mesmo para saber o que a gente se identifica, o que a gente consegue lidar. E aí, quando a gente fala muito de criança, de infância, é porque é o público maior que aparece, mas assim, o DIR pode ser aplicado, pode ser, eu falo que é uma filosofia de vida, né? Que cabe em qualquer espaço, cabe enquanto relações humanas mesmo. Então, quando a gente começa a entender as diferenças individuais, quando a gente começa a entender tudo isso, a gente leva isso para qualquer campo da vida, né? Então, é importante entender isso também, que não é só de infância, não é só de autismo. A gente faz esse recorte porque é o público mais próximo que a gente tem aqui hoje. E é o que mais procura também, né? Isso. Acho que pode passar o slide. Ai, que legal. Teve um comentário aqui de uma colega, minha colega da pós, Mariana. Ai, que bom te ver aqui. Ela falou que essa fala fez todo sentido para ela, porque antes do falar e alfabetizar, a criança precisa ter atenção ao ambiente. Então, acho que é bem isso, né, meninas? E a gente vai trazer um pouquinho, através de um desenho, né, de uma pirâmide, mas só para ilustrar um pouquinho o que a Lu falou agora. Então, imagina, uma criança que não está nem conectada com você na sala, ela nem está te vendo. Quem dirá sentar, sustentar esse corpo, quem dirá olhar para o quadro, olhar a professora andando, baixar a cabeça, fazer cópia. Na peça, né? Ou na questão da escrita, parar para fazer cópia, levanta a cabeça, a professora andando, todo mundo falando, e a criança nem está ali ainda, sabe? Então, ela não consegue dar conta do corpo dela, quem dirá dar conta do corpo dela no ambiente. Exatamente. Então, por isso e assim, muitas vezes eu vejo, né? Eu que já fui muitos anos na educação, eu vejo uma frustração muito grande dos professores, né? Dos meus colegas professores, de às vezes estar traçando muitas estratégias, usando muita criatividade para uma criança que não está preparada para aquela etapa. Então, professores, aguardem que hoje vai ter dicas preciosas aqui para vocês. Então, a gente traz uma frase, né, para a gente refletir acerca dos níveis de desenvolvimento, né? Desenvolva o interesse da criança para ajudá-la a crescer em relação à atenção compartilhada, engajamento, comunicação bidirecional, solução compartilhada de problemas e uso criativo e lógico de ideias. O que ele traz aí são os níveis que a gente, os 6 níveis iniciais que a gente considera, né? Pode passar o slide, por favor. Que são esses daí. A gente considera esses níveis como se fosse uma escada mesmo. O primeiro degrau dessa escada é a autorregulação e a atenção compartilhada. Uma criança que não está regulada, ela não vai conseguir ter uma atenção compartilhada, é aquilo que a gente já vem falando lá do início. Ela precisa estar regulada para conseguir ter atenção no mundo, né? Ter outro interesse no que está em volta dela também. Conseguir engajar. Desculpa, gente. Vai que eu sigo aqui. Toma água. Então, quando essa criança ela está atenta a esse mundo, então primeiro ela precisa estar regulada. O que é regulada? É estar com esse corpo centrado, é estar ali no nível ok de alerta. Então, ela consegue estar nesse movimento, então ela consegue ficar atenta ao mundo. Então, ela entende o que se passa. E a partir do momento que ela está percebendo esse mundo, ela vai perceber você. Que é esse engajamento. Quer fazer essa troca, né? O olho dela olha para você e brilha, tipo, uau, essa tia é muito legal, tá? A tia é muito legal. Então, ela quer fazer essa troca. A criança que está ali, ela só tem interesse em girar um objeto, a caneta. Tá ali, ela só tá... É uma necessidade que ela está tendo naquele momento. Então, ela está tendo aquela necessidade. A partir do momento que ela regulou aquela necessidade do corpo dela, uma necessidade corporal, uma necessidade fisiológica, a partir do momento que ela regulou aquilo, ela começa a prestar atenção. Então, opa, é uma caneta que eu tenho na minha mão. O que eu posso fazer com isso? Eu posso riscar. Opa, o coleguinha também está riscando aqui do meu lado. Então, assim, a gente precisa entender que esses níveis são os níveis básicos. A gente precisa ter isso robusto para que a criança consiga subir o primeiro degrau dessa escada do desenvolvimento. E aí, a partir do momento que ela consegue olhar para o outro, ela engaja com o outro, ele está riscando, vou riscar rápido também aqui. Engajar com o outro
né? E aí, depois do engajamento, ter essa comunicação recíproca, não necessariamente de fala, mas às vezes uma brincadeira, né? Igual já estou usando, riscar. Eu risco, você risca. Você parou de riscar. Opa, é minha vez de riscar de novo. Agora é sua vez. Isso é uma comunicação bidirecional. Que na fonoaudiologia a gente chama de troca de turno, né? Isso é muito importante. A criança que não troca turno, ela não vai seguir seu comando. Ela não vai te imitar. Olha como é importante. Exatamente. E olha como faz sentido, né? Como é que essa criança vai te imitar se ela nem está te vendo? Como é que ela vai te ver se ela está completamente desregulada em movimento? Então, faz todo sentido ter um nível mais robusto para, então, seguir para o próximo. Exato. O quarto nível é a corregulação e resolução de problemas. Então, a partir do momento que ela consegue ter essa comunicação bidirecional, ela consegue reparar o outro, ela consegue engajar, ela consegue fazer resoluções de problemas. Às vezes é uma coisa mínima, né? Do tipo, eu quero um brinquedo que está no alto do armário. E aí, como que a gente vai fazer? Eu preciso de subir em alguma coisa. Ou então eu preciso de pegar na sua mão e apontar para aquilo, para você ver que eu quero aquilo. Então, assim, é uma resolução de problema que a criança está tendo, né? Os níveis, eles perpassam entre si. Não quer dizer que a criança vai ficar estagnada naquele nível. Mas a gente precisa tornar robusto os de base para que a gente consiga ir avançando de forma mais segura, né? E o que eu vejo, nível, eu penso... Oi? Desculpa. Pode concluir. Não, pode falar. Eu ia já passar para o outro nível. O que eu vejo quando a gente consegue compreender esses níveis de desenvolvimento e a gente recebe uma criança, a gente passa a ter um olhar diferenciado com ela, porque nada melhor do que a gente saber o ponto de partida com aquela criança. Uhum. Então, a partir do momento que eu tenho essa compreensão de que existem níveis de desenvolvimento e que minha criança não está ainda lá na identificação de cores, que ela está ali no engajamento ainda, tudo muda. Porque é aí que entra a criança que tem um terapeuta, a escola chamar o terapeuta para ir para dentro da escola, o terapeuta ir para dentro da escola, as salas de recurso, os professores de educação especial, as turmas de AE, né? Para dar adaptações dentro da classe regular também, né? Uhum. Vamos falar sobre isso também, né, meninas? Um pouquinho. O quinto nível é o pensamento simbólico, né? Onde ela já consegue pensar além de questões abstratas, né? Usar o lúdico, e isso favorece muito o pensamento lógico, né? Já que não precisa daquela questão concreta, a gente vai evoluindo. E é aí que é o pulo do gato da aprendizagem, né? Muitas vezes não é algo concreto, e aí a gente consegue generalizar conceitos e, enfim. Pode passar, Marcelo. Camila, você quer falar alguma coisa referente aos níveis de desenvolvimento ainda? Pode seguir, não? Pode seguir. Uhum. E aí a gente vai entrar agora nas diferenças individuais, que é o I da sigla do DIR. E aí eu trago outra frase, né, do Dr. Gillespie. Para ajudar as crianças a se sentirem confortáveis, os cuidadores devem aprender quais sensações ajudam as crianças a ficarem calmas e reguladas, quais as sobrecarregam e quais não o atraem o suficiente, né? As diferenças individuais é como cada criança, cada pessoa vai sentir, vai perceber, vai modular, vai processar toda e qualquer informação que está vindo do meio para ela. Então, assim, é muito importante as diferenças individuais. As diferenças individuais entram muito no primeiro nível, lá que a gente conversou, que é a autorregulação. Então, assim, muitas vezes eu estou aqui conversando com vocês, né? Estou falando aqui com vocês, o ar-condicionado aqui da sala está ligado. Ele solta um barulhinho, mas eu consigo dar conta desse barulho e continuar falando com vocês.
tem pessoas que não conseguem dar conta desse barulho. E aí vão parar o que estão fazendo para poder prestar atenção no barulho do ar-condicionado. Tem outras pessoas que vão precisar de algum barulho para poder se concentrar. Vão precisar de uma música de fundo, vão precisar de bater o pé no chão. Então, assim, a diferença individual, o nome já diz, é de cada um, de cada sujeito, né? Eu tenho uma, Camila tem outra, Luciana tem outro, o Diego tem outra, e a gente precisa considerar isso, né? Pode passar, Marcelo, por favor. E aí a gente traz a imagem da árvore. A gente traz a imagem da árvore da aprendizagem. Pode falar, Lu, a pergunta. Não, que tem uma perguntinha aqui, né? Que a gente está falando muito dessa questão da regulagem do corpo, né? A Poliana Torres perguntou: como regular o corpo de alguns pacientes tão severos? A esse método são utilizadas manobras? Então, na verdade, a gente trabalha muito com iniciativa do próprio paciente, né? A gente trabalha essa autonomia com eles. A gente oferta estímulos, não necessariamente a gente realiza manobras. Como é uma abordagem muito respeitosa, a gente vê muita questão da contenção da criança também, né? Não. A contenção a gente não faz. Por quê? Igual eu estava explicando, é uma necessidade do corpo. Vamos, por exemplo, uma estereotipia, um flapping. A criança está aqui. Se você pede para a criança parar, ela pode até parar. Mas o corpo, como é uma necessidade fisiológica, o corpo vai estar precisando daquilo. Eu às vezes, quando eu estou ansiosa, eu fico mexendo o pé, balançando o pé, de um lado para o outro, igual eu estou aqui embaixo da mesa. Tá aqui, batendo o pé, balançando de um lado para o outro. Se alguém falar assim, Estela, para de bater esse pé, eu vou parar de bater. Mas eu vou ficar com aquela agonia, com aquela vontade, e vai acabar me desconcentrando. Porque eu vou precisar de ficar mexendo aquele pé. Então, mas eu posso ofertar outro estímulo para que aquilo fique regulado. Então, uma outra opção que eu estou fazendo, eu estou com a caneta na mão, manuseando a caneta. Isso supre a minha necessidade de bater o pé. Então, assim, a estereotipia, as pessoas falam assim, tem que dar função, tem que mandar parar. Claro que se for algo autolesivo, algo que prejudique a saúde, óbvio que a gente vai precisar intervir dessa forma. Mas se não for, a gente precisa entender que é uma necessidade fisiológica e a gente pode ofertar outros estímulos para que aquilo fique regulado. Eu vou até falar um pouquinho disso mais para frente. Ai, que ótimo. Dei de cara com essa árvore, eu tenho uma paixão muito grande por essa árvore, gente, porque essa árvore, ela diz muita coisa. Eu queria que a Camila falasse um pouquinho sobre essa árvore, a árvore da aprendizagem, baseada, né, nesse desenvolvimento. Bora lá, Camila, dá um descanso para a Estela. Essa árvore foi impressa e colada em todas as paredes da clínica, de tão importante que ela é. Na verdade, ela é praticamente um resumo do que é o DIR e como que funciona o desenvolvimento infantil. Então, aqui nós temos as raízes, por exemplo, né, que são as diferenças individuais. Então, como que essa criança funciona? Né? Como é que ela está planejando? Como é que ela está modulando a questão sensorial? Então, imagina literalmente uma árvore, né? Como é que estão essas raízes? Elas precisam estar fortes, estarem robustas para que essa árvore se desenvolva. Então, essas raízes são a parte do I, das diferenças individuais. Né? E por que é importante entender isso? Porque entendendo como que esse sujeito funciona, é que a gente vai poder conseguir acessar ele. Né? Então, como que essa criança percebe o mundo? Quais são as preferências dela? Como é que a gente consegue conectar com ela para que ela consiga aprender? Então, como que esse sujeito percebe, recebe e responde a esse mundo? Então, são essas raízes. Né? E aí, depois a gente vai subindo nos níveis, que são esses numerozinhos no escalas, que foi o que Estela falou. Fala, Estela. Deixa eu só pontuar uma coisa. É muito fácil, assim, da gente entender a importância das diferenças individuais que eu estava falando. Olha só nessa árvore, as diferenças individuais, elas ficam na raiz.
Uma árvore que tem uma raiz que não é muito boa, que está fraca, ou que não está conseguindo suprir os nutrientes que a árvore precisa, a árvore pode até continuar viva ali, mas ela vai ficar meio esquisita, às vezes meio molenga, às vezes aparece cai uma parte da árvore, então a raiz a gente precisa estar robusta para a Dela gente intacta, conseguir né? desenvolver o resto. E sempre nutrindo, né? A gente não pode desenvolver essa árvore e esquecer essas raízes. Então, as raízes vão ser Exatamente. sempre trabalhadas. E essa depois nutrição é a estimulação, né, meninas? A estimulação que a criança regulação precisa. sensorial, estimulação. Olha ali quem está regando a planta, né? Que vai ser a parte que eu vou falar bastante, que é a parte da relação. Então, essa árvore está ali, tem o sol, tem alguém que está molhando. Essa criança não está sozinha ali no próprio desenvolvimento, ela tem esse suporte, que é o suporte da família, da terapia, da escola, né? Olha a importância da relação. Essa criança não está sozinha no mundo, né? É um sujeito sistêmico. Então, tudo está ligado ali. E aí a gente vai subindo nos níveis de desenvolvimento, né? Colocamos aqui os 6 principais, que é o que a Estela falou. Subir os níveis, essa criança tá com pensamento lógico, tá com o corpo ok, tá conseguindo perceber o mundo, tá engajando. Aí vamos começar a pensar nas habilidades acadêmicas. Então, né, voltando, se uma criança nem postura, nem senta, nem consegue perceber, como é que ela vai fazer, né, habilidade acadêmica? Conseguir fazer expressão oral escrita, né, entender senso moral, como é que essa criança vai conseguir desenvolver, né, questões relacionais, percepção do mundo. Então, precisa ter toda essa base anterior. Então, a habilidade acadêmica, né, que é o ideal, a parte escolar, são os frutos. Só que esses frutos só vão estar colhidos se essa árvore estiver robusta como um todo. E em todo o processo, né? Igual a Estela falou no início. Não adianta, quando a gente fala robusto, subir um degrauzinho e pronto. Às vezes vai descer. Então, essa criança tá no nível mais evoluído, tá bem, mas aconteceu alguma coisa que ela desregulou completamente. Então, por exemplo, ela está lá na sala de aula, aprendendo, está estudando, está tudo ótimo. E aí tem um estímulo auditivo muito alto. E ela vai desregular completamente, ele vai sair da caixinha. Pronto, a gente vai precisar fazer toda a regulação, autorregulação com essa criança primeiro, voltar para que ela consiga desenvolver. Então, a gente sempre sobe e desce, né? Não é uma coisa linear. Exatamente. Eu gosto muito. Só para vocês... eu sei que vocês também vão amar essa árvore. A gente vai estar disponibilizando para vocês um e-book. Na verdade, alguns e-books, né? Um deles é sobre o modelo DR Floortime, um e-book super bacana que foi construído pela Camila e pela Estela. E tem essa árvore no e-book, tá, gente? Então, não se preocupe que vocês vão receber tanto os slides quanto o e-book que tem essa árvore. Show de bola, meninas. Pode Próxima, passar o Marcela. próximo. O próximo slide, a gente traz a pirâmide, né? Que também é outra visualização da árvore, né? Qualquer desenvolvimento, gente, qualquer desenvolvimento, a base é o sistema nervoso central. E aí é onde ficam os estímulos sensoriais que a gente considera, né? A gente considera aqueles que a gente aprende na escola, né? Que é o olfato, a visão, a audição, o paladar e o tato. E a gente considera outros 3 também, que nem tem aí nessa pirâmide, que é o sistema vestibular, né? Sistema proprioceptivo e interoceptivo. O vestibular e o proprioceptivo a gente vê muito, né, nas crianças com diagnóstico de autismo, por exemplo, muita necessidade de ficar se balançando ou ficar se apertando. Os 5 que a gente aprende na escola, acho que não cabe eu falar, né? Vocês têm noção disso. O vestibular é justamente essa necessidade de essa parte do equilíbrio, né? Do tá ligado corpo. ao equilíbrio, Exato. Equilíbrio do corpo, da movimentação também, não só
do corpo em si, mas, por exemplo, assim, a coordenação visomotora. Às vezes a criança, ela não tem uma regulação vestibular, Olho e aí mal. ela não consegue olhar para o quadro e voltar aqui para o caderno. Então, assim, é um sentido de extrema importância para a aprendizagem, né? Então, a gente precisa Deixa eu ofertar só. algum recurso para que a criança regule aquilo para dar conta de fazer essa coordenação de olho-mão, coordenação, olhar para o quadro e entre outros. Pode falar, Camila. A importância do floor time, né? Que é esse tempo de chão, exatamente nessa base também, nessa construção do brincar. Então, através do brincar, a gente desenvolve muita coisa. Quase tudo, né? Através do brincar. Então, como que essa criança brinca? Ela pega o carrinho, mas ela tá ali com o carrinho, ó, tá ali, ou tá com o carrinho, mas não tá coordenando. Esse carrinho cai, ela nem busca esse carrinho. Você esconde o boneco atrás, ela não consegue se organizar para procurar. Então, quando a gente fala do floor time, do tempo de chão, é essa base todinha que é criada, né? Não só através das brincadeiras mais estruturadas, às vezes a criança não vai nem se importar com o carrinho. Vai ser botar uma espuma, ela vai olhar para essa espuma. Se você colocar grãos, ela vai olhar. Então, assim, o brincar desenvolve muito dessa parte, que é essencial, né? O principal recurso do brincar, gente, é o ser humano. A gente precisa, às vezes, a criança não precisa de brinquedo. Pelo contrário, muitas crianças, quando chegam aqui pra gente, elas só querem saber do objeto. Objeto que roda, objeto que, para elas ficarem manuseando, essa necessidade de regulação delas, de ficarem manuseando objetos, e elas não se importam com as pessoas. Então, muitas vezes, a gente precisa de usar, a gente fala high affect, né? Que é usar nós mesmos como brinquedos dessa criança. Então, assim, usar expressões faciais para que a criança consiga olhar para a gente, consiga ter esse interesse. Uau, que legal, você viu o que está acontecendo? Justamente para a gente ser o brinquedo da criança. Porque a partir do momento que ela tem interesse nas pessoas, ela consegue olhar, ela consegue imitar, ela consegue aprender e assim desenvolver. O sistema nós da fonoaudiologia... Opa, desculpa, Lu. Nós da fonoaudiologia, né, como ciência da comunicação humana, e eu acho que é por isso que a fonoaudiologia, eu como fonoaudióloga, eu me identifiquei tanto com o DR, porque eu entendo a comunicação, né, essa troca comunicativa como a principal via de aprendizagem. Eu falo sempre com as famílias, né, às vezes tem aquela criança que está muito na televisão, que está muito no tablet, muito no celular, ali não cria interação a ponto de desenvolver, né, de ter estratégias de desenvolvimento comunicativas, né, desse affect que vocês tanto falam dentro do DR. Então, realmente, o outro é o melhor objeto de aprendizagem, né? Essas trocas relacionais, porque o brinquedo restringe, né? Então, a criança fica, às vezes, numa busca de brinquedos, novos brinquedos, quero, e não brinca, né, de forma E a criança não dá conta de triangular isso, né? Fica ela o brinquedo. E aí não compartilha o brincar. E a gente nem percebe o outro na sala. Exatamente. Então ela precisa me enxergar primeiro, né? E às vezes o brinquedo acaba atrapalhando esse processo. Exatamente. O sistema proprioceptivo, gente, ele é muito importante. A grande maioria das pessoas se regulam através da propriocepção. Então, assim, ele é muito... A propriocepção é o toque mais profundo, sabe? Essa sensação de o abraço de osso, o abraço mais apertado. É aquilo de você perceber o seu corpo. Então, muitas crianças têm essa necessidade de busca sensorial, porque não conseguem perceber o corpo. A partir do momento que a gente oferta um estímulo, às vezes é uma leve pressão sentando numa almofada. A criança já consegue perceber o corpo dela. E aí, quando ela percebe o corpo dela, ela, opa, eu tô aqui, o outro tá ali. Então, aí ela começa a ter outras percepções. Senão, ela vai ter essa necessidade de buscar o próprio corpo. E aí, é aquela criança que é considerada desastrada, estabanada, tropeça em tudo. Ô, menino, você não tá me vendo aqui, não. Porque é uma criança que não dá conta do próprio corpo. E tem a questão gravitacional também, né, Estela? Então, essa criança, às vezes, está com
tem um senso de gravidade diferente, como se ela estivesse ali, ó. Uou! E aí você consegue oferecer para percepção, põe no almofadão, né? Dá um suporte para ela, opa, voltei. E aí ela Exatamente. começa a perceber o mundo. E a partir do momento que a gente regula esses sentidos, a gente evolui para a parte de cima da tabela, né? Que é o desenvolvimento sensorial motor. A partir do momento que a criança supra a necessidade fisiológica do corpo, ela vai começar a se desenvolver motoramente. Opa, tem uma mesa aqui na minha frente, eu vou desviar. Opa, a tia Lu tá aqui sentada, peraí que eu vou parar, porque senão eu vou bater nela. E aí ela tem essa percepção motora para depois vir questões de cognição. E aí essa questão motora para a aprendizagem da leitura e da escrita, para a escrita caligráfica, é extremamente importante, né? Exatamente, Lu. Pode passar, Marcelo. Não, calma aí, então, não passa não. Pode voltar. E aí, quando a gente vê essa pirâmide, é uma pirâmide do desenvolvimento que o DIR usa bastante. E quando a gente fez aquele comparativo com o comportamental, é como se essa pirâmide estivesse exatamente invertida. Então, o foco da abordagem comportamental é a aprendizagem, que ela é o topo da pirâmide. Tem ali, ó, os ganhos acadêmicos, atividade de vida diária, comportamento. Então, exatamente é a inversão da pirâmide. Então, como é que eu vou treinar essa criança para lavar a louça, tomar um banho, né? Como se ela não está percebendo esse corpo, se ela não entende o esquema corporal, se ela não percebe onde está a mão ou o braço dela, né? Se esse ajuste corporal está em déficit, essa questão motora. Então, ela por não isso percebe que nem o corpo, quem dirá sequenciar uma atividade. Olha quantas etapas: tirar a roupa, entrar no box, abrir a água, molhar o corpo, pegar o sabão, passar o sabão, lavar, são 20 etapas. Né? Se essa criança não consegue, às vezes, fazer duas, seguir 2 comandos. Então, essa é uma diferença principal também da comportamental, que é a inversão dessa pirâmide. Até porque a nossa proposta aqui de falar sobre aprendizagem dentro dessa abordagem, desse modelo, não é só falar da aprendizagem, da leitura e da escrita, das habilidades escolares, da aprendizagem da vida diária, né? Então, assim, quando eu olho isso e lembro da minha época de sala de aula, da minha época como professora, eu sempre fui professora de educação infantil, né, da primeira etapa do ensino fundamental, então a gente começa a perceber, a entender o comportamento de algumas crianças que estão na sala de aula, né, que às vezes a gente quer conter, às vezes a gente fala que aquele é o mais... É o que está incomodando, é o que não para, é o que tem necessidade de sair da sala toda hora. Então, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está incomodando essa criança. Por isso que ela se movimenta tanto, por isso que ela cai tanto, por isso que ela tem essa necessidade de sair da sala. Então, acho que esse é o bacana do DR. A gente consegue entender as particularidades de cada criança e, para, às vezes, até traçar um planejamento educacional individualizado, se a gente consegue entender em que parte dessa pirâmide a criança está, tudo fica mais fácil. Na fonoaudiologia, eu uso muito essa questão da pirâmide mesmo, sempre tem uma base e o objetivo é chegar aqui ao ápice. Então, acho essa pirâmide realmente ela é muito bacana. E é fácil perceber, né, a questão dos pacientes, dos alunos. Então, imagina um menino mais hiperativo, que tem essa busca vestibular, está sempre em movimento. E aí você pede para ele ficar sentado. E ele vai gastar toda a energia dele, todo o pensamento, todo ali para conseguir sustentar esse corpo. Então, assim, tudo que é possível está sendo direcionado para parar esse corpo. Ele não vai prestar atenção na aula. E tem aluno que fica em movimento, que precisa estar, não quer dizer correr na sala, né, mas se movimentar de alguma forma. A Estela vai mostrar alguns recursos depois. E pronto, ele está ali em movimento e a atenção dele consegue ficar focada. Né? Então, você pede para ele se organizar sozinho. Tem um monte de livro, um monte de caderno, cai o lápis. Então, assim, ele tem que organizar todo o espaço dele. Ele vai gastar energia dele. Nossa, menina, não para nada em cima da sua mesa. Realmente ele não vai parar, porque ele não dá conta do corpo. Quem dirá o corpo sentado com livro, caderno e caneta na mão. E a gente fala muito do corpo, porque a base sensorial é esse corpo. Né? E quando esse corpo está ok, que a gente vai conseguir desenvolver. Então, acho que é bem tranquilo perceber algumas figurinhas, assim, bem na cabeça, né? Tipo, opa,
Fulaninho acontece isso. O objetivo aqui é justamente isso, gente, que vocês consigam identificar alguns alunos e passem a ter um olhar diferenciado com eles, né? Não é porque a criança é isso ou é aquilo, é porque ela realmente tem uma necessidade diferente. Assim como eu tenho uma necessidade diferente, Camila, Estela, Diego, né? Nós somos diferentes. Então, eu acho que às vezes é um pouco desesperador, né? Porque são tantas diferenças dentro da sala de aula, mas é o nosso papel, né? Tentar mediar ali as particularidades de cada um. Eu sei que não é fácil, eu sei, já fiquei muitos anos na sala de aula, mas é possível, é possível. E o papel do professor é muito esse, né? Que está ali na ponta. Então, assim, quais são as preferências? Como que essa criança aprende? Né? O que funciona com ele? Qual que é esse ritmo de aprendizagem? Lógico que a gente entende, né, que numa sala com 40 alunos, uma sala enorme, é muito difícil cada um ter um ritmo, mas é esse o nosso plano ideal, assim, tentar construir isso juntos. Isso, e por isso que tem também ter esse diálogo, né? Clínica, família e escola, né? Justamente para pensar em estratégias referente àquele aluno que está tendo essas dificuldades. Se você tem alunos que são acompanhados por terapeutas dentro do ambiente clínico e ele não procurou a sua escola, convide ele a estar com vocês, a construir esse planejamento educacional individualizado, né? Acho que isso é muito importante. A gente tem discutido muito isso, a questão do planejamento educacional individualizado. Isso é bem importante. A equipe clínica também pode fazer parte desse processo e ajuda bastante. Okay? É bem importante, porque cada um tem um olhar diferente, né? Então, a família Exato. É a família quem conhece essa criança. E o profissional faz essa troca e a escola que está ali na ponta, às vezes 4, 5, 6 horas com essa criança. Então, cada um tem uma partezinha do olhar. E quando a gente consegue fazer essa união, a gente consegue ver esse sujeito de uma forma mais completa. Isso aí. Marcelo, pode passar, por favor. Agora pode, Marcelo. Nesse slide aí, a gente traz, né, esse direcionamento dentro do contexto escolar. Não no sentido de ensinar vocês, professores, como fazer, mas de esclarecer mesmo, referente ao desenvolvimento de uma forma geral. A criança está na escola, a regulação dela precisa estar ok, né? Para a partir de então ela ter interesse pelo mundo, para depois ter essa atenção compartilhada, né? E aí engajar. Aí depois, a partir do momento que ela engaja, ela começa a imitar. E aí ela imita, e aí abre os círculos de comunicação, fecha os círculos de comunicação, a comunicação bidirecional, para depois vir o aprendizado. O aprendizado, ele acontece através de trocas, né? Se não tem troca, não tem aprendizado. A criança, muitas vezes, acho que essa é a grande diferença também, né? Da questão comportamental. É feito muito treino, e aí no treino fica algo um pouco robótico, às vezes. Não expande, né? Tanto, né, para outros contextos. Exato. E não tem essa troca. O aprendizado... E às vezes não dá a função, né? Eu acho que a gente precisa dar função para a criança. Ele precisa executar uma atividade para exercer uma função. Então, essa é a diferença também que eu vejo na questão fundamental, né? Nem sempre chega a execução dessa função. A criança aprender essa função. Exatamente, Lu. E a palavra-chave disso é a motivação. Então, essa criança está ali com você fazendo troca porque ela está motivada, porque ela está interessada em você, tem uma relação construída. Então, assim, por exemplo, eu preciso que essa criança, ou preciso não, mas o objetivo, né, é trabalhar uma questão sensorial. Ela tem um problema muito grande com espuma, por exemplo. Então, na hora de tomar banho, lavar cabelo, tudo isso é alguma coisa muito aversiva. E aí eu posso fazer de duas formas diferentes. Ou eu faço uma dessensibilização, vou aproximando, até que eu pego a mão dessa criança e enfio na espuma, e ela que dê conta disso. E aí, objetivo cumprido, colocou a mão na espuma. Ou eu posso fazer com que ela queira fazer aquilo porque é prazeroso. Então, por exemplo, ela ama dinossauro. Então, eu vou brincar com o dinossauro. Esse dinossauro vai se aproximar da bacia de espuma. E esse dinossauro vai molhar a cabeça. E do nada, uau, esse dinossauro foi na água. Mas, gente, vou resgatar esse dinossauro. Aí pega o dinossauro, brinca com a espuma e lava o dinossauro. Então, o objetivo que era
né, se aproximar dessa textura, ela fez através da motivação. Então, foi prazeroso para ela ter aquela aquisição. Então, aquela espuma, em qualquer contexto que ela vê, em qualquer situação, qualquer espuma, provavelmente ela vai se aproximar, porque teve uma coisa afetiva, uma troca afetuosa, né? Foi um ganho para ela. E não todo foi um algo que contexto traumatizou, lúdico, né? E ficou consolidado só naquele treino. Todo um contexto lúdico. O dinossauro não foi... eu não peguei o dinossauro, joguei lá e falei, se vira. Não é isso. Sim, A sim, gente tem todo um trabalho lúdico em volta disso. Sim. Então, a motivação conta muito, 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 muito. Aí eu quero aproveitar, meninas, que vocês tocaram nesse assunto, né? Porque a gente eu tenho visto algumas coisas bizarras, né, nas redes sociais em relação a essa questão da desensibilização, é esse o termo que vocês usam? Para a questão de texturas. Camila, você como psicóloga, né, dessa questão ligada mais a essa questão do comportamento da criança, dos efeitos. Quais são os efeitos que esse trabalho forçado, qual o nível de agressão que essa criança, né, esse sentimento dessa agressão, porque para mim é uma agressão isso. É uma violência. A criança está gritando, a criança está chorando, você está pegando a mão dela e enfiando na espuma. Qual é o impacto disso para o emocional dessa criança, Camila? E aí, deixa eu só diferenciar uma coisa, né? Porque existe a dessensibilização, que é muito o que a TCC faz, que é um modelo científico também. E aí, por exemplo, vamos supor que a Luciana tenha muito medo de avião. A Luciana é uma pessoa adulta, né? Que já tem todas as funções ali pré-estabelecidas a priori. E aí ela tem muito medo de avião. E aí eu posso trabalhar isso com ela. Então, por exemplo, eu vou um dia mostrar um vídeo de avião, eu vou trazer um desenho de um avião, eu vou fazer uma maquete, eu vou colocar uma realidade em 3D, até que um dia que a Luciana consiga se aproximar desse avião e, enfim, viajar. Esse é um trabalho de sensibilização científico. Outra coisa que as pessoas têm feito sem estudo, que é simplesmente expor a criança a um estímulo completamente aversivo. Então, imagina você como adulto, que tem muito medo de barata, por exemplo. Muito medo, muito nojo. Eu vou te trancar no quarto cheio de barata, você que se vire. Então, assim, é uma violência extrema quando a gente faz isso sem um preparo, sem um suporte. Então, assim, tem adulto que nem se eu prometer um carro, uma casa, ouro, nunca vai entrar. Então, assim, isso tem que ter sentido para a criança, isso tem que ter afeto, isso tem que ter troca. Então, é um trabalho que não pode ser violento, porque provavelmente aquilo vai expandir e ela nunca mais vai ter contato com aquilo. E sabe o que tem acontecido? Esse caso aí da barata. A Luciana morre de medo de barata. Vou trancar ela no quarto, mas vou deixar uma xícara de cappuccino lá para ela, porque ela gosta muito. Então, assim, a xícara de cappuccino não vai amenizar a agressão que foi deixar a Luciana trancada no quarto com a barata. Entende? E essa agressão, ela se expande. Então, assim, não é só agressivo aquilo. O agressivo vai ser o contexto, a clínica, o terapeuta, a família. Então, assim, tem criança que chega aqui que eu tenho muita dificuldade de levar ela para a sala porque ela passou por tanto trauma nas terapias que ela já vem com medo. E eu preciso conquistar essa criança para fazer um trabalho porque ela vê uma tia já entra em pânico. Mas aí eu gostaria, meninas, que a gente trouxesse o contexto da escola, tá? Vou dar alguns exemplos. Eu tenho visto muito isso com as massinhas, com as geleca, forçando a criança a pegar na geleca, forçando a criança a pegar na massinha, forçando a criança a pintar o desenho, enfiar a mão na tinta. E realmente eu tenho ficado um pouco desconfortável com algumas coisas que eu tenho visto. Então, vamos levar para esse contexto da escola, né? Que isso tem acontecido bastante. Tem muito, assim. Inclusive, você pensar no próprio lápis, né? Então, assim, vamos pensar numa coisa simples, a caneta. Tem criança que não está pronta de forma cerebral, biológica, de fazer o movimento de pinça. E eu forço esse movimento. Então, assim, isso não é respeitoso, isso é violento. Então, tem adulto típico, que tem aversão à moeba. Eu tenho um terapeuta aqui na clínica que nem gosta em geleca de jeito nenhum. Então, assim, é realmente respeitar esse desenvolvimento. Porque quem disse que a criança tem que colocar a mão na moeba, na massinha? Quem disse que a criança com 3 anos, 2 anos, tem que fazer um movimento de pinça, eu tenho que forçar essa mão? Uma coisa é você dar um suporte. Quem disse que uma criança, por exemplo, tem que alfabetizar só por via de papel, não pode alfabetizar de forma eletrônica. Então, assim, a gente precisa entender o desenvolvimento e respeitar
realmente o que cada um dá conta de fazer, né? Porque quando a gente foca no potencial, na habilidade, essas coisas, elas passam. Agora, quando a gente foca só no que a criança não faz, essa criança não tem movimento de pinça, essa criança não pega em geleca, essa criança não pega em massinha. Tá, mas o que essa criança faz? No que ela é boa? O que ela gosta? No que ela é potente? No que ela gosta? O que dá prazer para ela fazer? Então, assim, a gente tem que entender isso. E aí tem criança, adulto que fala, mas essa criança só gosta de dinossauro. Beleza. A gente vai brincar com o dinossauro, vai trabalhar a relação, e a gente vai pegar esse dinossauro e ensinar sobre o céu, sobre a terra, sobre os alimentos do dinossauro. A gente vai pegar esse dinossauro e construir uma família, e criar um nome, e copiar no papel, e fazer sombra, e desenhar dinossauro na parede. Então, assim, E fazer dinossauro de massinha. Olha quantas habilidades. Ela não gosta de massinha, mas ela gosta muito de dinossauro. Talvez ela vá lá, se aproxime, porque foi legal. E ela vê a tia Estela fazendo e, tipo, ok. Aí na próxima, tipo, ok também. Daqui a 5 sessões, daqui a 5 aulas, Ela tá talvez construindo o dinossauro. De massinha. E vai fazer dinossauro de biscoito e comer um negócio, tá? Sabe? A gente tem que aprender a respeitar as diferenças de cada um. Acho que a chave é essa, assim. Aí eu vou compartilhar com vocês. Vou compartilhar com vocês hoje no final a experiência de um paciente que nós temos em comum, né? Eu, Camila e Estela, em relação a como ele está sendo alfabetizado dentro daquilo que ele gosta. Calma, vou guardar. Lá no finalzinho a gente compartilha. Bora lá, meninas. Pode passar, Marcela. Meninas, antes de vocês passarem, calma, cheguei para avisar que vocês já estão. Não quis interromper no slide, né? Já estamos com 1h07. Vou convidar vocês para tomar uma aguinha, dar uma voltinha, esticar as pernas, levantar. Vou dar alguns recados e vocês voltem para a gente já ir trabalhando o nosso encerramento. Eu sei que é uma covardia, mas eu tenho que fazer. Não falei nada ainda, Vicente. Lembra que eu falei que voa o tempo aqui? Voa. Eu acho que vocês vão ter que voltar. Vai ter jeito. Eu acho justo. Vai ter que fazer a segunda parte. Combinado assim? A gente topa. Eu sei que vocês topam, né? Então, vamos organizar, conversem, ver como que a gente alinha isso. Né? Vamos já começar a caminhar para o nosso encerramento. E vou dar uns recados. E aí a gente organiza para vocês. Em fevereiro, março, vocês estão... Quer dizer, janeiro, né? A gente vai voltar. Vocês voltarem com a segunda parte. Aquela coisa toda vai ficar bem bacana. Pode ser assim? Então, vão tomar uma aguinha aí. Tome uma aguinha. Vai tomar um cafezinho. Vai no banheiro fazer um xixi. Segura as pontas para a gente poder... Senão... E dá uma folga também pro Diego, né? Que essas bichinhas falam, rapaz, né? Gente, eu sei que o conteúdo é fantástico, maravilhoso, e é isso que nós fazemos todo o Congresso Brincar, seja ele online, seja uma live, seja ele, né, lá pessoalmente, presencial. Nós sempre queremos trazer o melhor para vocês. O melhor congresso, o melhor evento, os melhores palestrantes, o melhor conteúdo e, com certeza, vocês saírem com muito, muito aprendizado, tá? Amanhã, nós temos uma live bem interessante da área de inclusão. Na verdade, todo mundo está parando as lives. O louco do Instituto Conhecer, da massa do Congresso Brincar, inventou mais uma, né? Mas essa é um pedido que já vem há muito tempo, já está se arrastando, e agora a gente conseguiu uma pessoa legal, num nível bacana, para poder nos ajudar a promover essa live. Então, nós vamos amanhã ter uma live falando sobre, lá no Congresso de Inclusão, tá bom? A gagueira e intervenções possíveis na escola, tá bom? Estamos trazendo 2 grandes especialistas, já estou colocando esse material lá no Telegram, já está no Facebook, já está nas nossas redes, a gente já espalhou isso daí para tudo quanto é lugar. E, é claro, eu quero convidar. Amanhã, Congresso de Inclusão, às 18h30. Vamos lá. Conforme eu havia prometido, a partir da semana que vem, começam as trocas de certificados. Tá bom? Nós vamos começar o processo. Então, vai juntando aí todos os certificados que você tem, todos.
Não precisa imprimir, tá? Não precisa imprimir, você não vai ter que entregar isso. Eu só quero que você guarde no seu computador, faz backup, que um monte de gente perdeu aí em agosto, julho. Então, faça um backup. Ah, o que é backup? É uma cópia de segurança. Não sei fazer isso. Pede a filha, o filho, um tio, um sobrinho, alguém vai conseguir te ajudar aí. É uma cópia de segurança no pendrive, no HD, para que você não, né, se acontecer qualquer coisa, você não perca. Ou coloca na nuvem, que é uma outra prática, uma outra ferramenta fantástica que a gente tem que aprender. Eu hoje não tenho mais backup físico, meus backups são todos na nuvem. Então tem lá, né, vários lugares que tem backup de vídeos, backup das lives, backup de tudo. Tá tudo lá hoje, livros, tudo com backup, tá bom? Então fica essa dica. Lembre-se, quem fez o Congresso Brincar de março, que é o número 2, o Congresso Brincar 3, agora, que é o que nós lançamos em setembro, né? Em novembro, esse que está aí a todo vapor, fazendo um grande sucesso. Você vai poder incluir esse certificado na sua troca, entendeu? Então, nós vamos conseguir fazer com que o seu certificado tenha mais carga horária, tá? Então, fica a dica para vocês aí, que é bem importante. Esse nosso congresso aqui, né? O Território da Aprendizagem, com o Marcelo Serralva, com a Fátima Alves, com a Bia Bedran, com a nossa querida Roselane Araújo, a Mirna Brasil e a minha, né, mais do que amiga, Regina Schuller. Então, todas essas figuras estão lá no Congresso Brincar Digital e você preencheu, você pode juntar esses certificados na hora de trocar junto, né, para pegar um único com a carga horária total, lá 200 horas, 200 e poucas horas, não tem problema, tá bom? Então, se prepare, já vai juntando, preciso apenas que você coloque seu nome, tá? Mesmo que você grave ele digital, coloca seu nome lá, que é importante para nós. Pronto, vamos organizar, fazer. Mas não sei fazer. Pede alguém que vai te ajudar isso aí. Vamos com tudo, tá? Em janeiro, nós vamos lançar o Congresso Brincar presencial. Estamos só aguardando os ajustes. Vai ter o Congresso de Gestores também. Vai ter a volta do Congresso Conhecer, para quem já foi, quem conhece, está voltando. Então, estamos preparando muitas novidades, muitas surpresas. E é claro que vocês vão nos acompanhar lá pertinho, ao vivo, vai ser muito bom, tá bom? Então, muito bem. Deixa eu chamar novamente as nossas participantes, as nossas feras aqui. Luciana, volta. Estela. Voltei. Estou de volta. Voltei. Poder das dicas e agora, tá bom? Vamos encerrando. Por favor, vamos lá. Então, porque na verdade, né, o conteúdo acaba ficando grande, a gente se empolga para falar, enfim. Então, a gente vai traçar uma estratégia aqui para a gente conseguir finalizar na hora certa e voltar em janeiro, beleza? Então, a gente vai dar continuidade, não dando tempo de falar das estratégias. Vocês estão com os slides, vocês vão receber os slides. Em janeiro, a gente fala só de estratégias. Exato. Pode ser? Exato. Acho que as estratégias em ambiente escolar merecem uma atenção especial. Então, porque não dá para falar isso em meia hora, né, Estela? Exato. E aí a gente conversou aqui, achou melhor deixar para a próxima, para a parte 2. Porque nessa primeira parte a gente consegue problematizar, botar uma pulguinha, e aí na parte 2 a gente consegue pensar em soluções juntas para... Show de bola, gente. Deixa eu só dar um spoiler aqui. A equipe afeta em peso aqui, ó. Marcela, Isadora, Sara, um monte de recadinho aqui. A minha irmã também tá aí, gente. Carla, a irmã de Estela também tá aqui. Que legal, gente. Obrigada, viu? Ó, bora fortalecer o DR. O objetivo é esse. Então, bora voltar, Marcela, com os slides, para a gente fazer o fechamento. Então, Marcela, essa parte vai ficar na parte 2. Volta só no último ali, Marcelo. Volta 1. Só porque eu acho importante, né, a gente pontuar que quando a gente fala de todo esse direcionamento,
A gente está falando de uma prática pedagógica e não apenas docente. O que eu quero dizer com isso? Né? Que toda escola precisa estar envolvida. Não é a gente está jogando para o professor, se vira aí. Não é isso, né? Não é É isso. todo um trabalho O escolar. professor está na ponta. E aí, quando eu falo da prática pedagógica, é todo mundo. É o porteiro, a moça da cantina, é um trabalho com os outros estudantes, para que eles entendam, né, o que está acontecendo, como é que eles podem contribuir. São todos os professores envolvidos, né? Porque o professor da sala de recurso, por exemplo, tem o professor regente e o professor da sala de recurso. Né? Como é que está sendo feito isso? Está realmente no contraturno? Né? Esse professor regente é o que está ali com o aluno. Né? Não dá para esse aluno ficar excluído na sala de recurso. Como é que está sendo feito essa utilização desse espaço? Então, assim, quando a gente fala de uma prática pedagógica, todo mundo está envolvido. Então, assim, como é que esse porteiro vai receber essa criança? Ela precisa entrar no horário um pouquinho mais cedo? Ou um horário um pouquinho depois, para não ter tanto estímulo, tanta gente, tanto barulho? Então, é toda uma escola envolvida em prol dessa criança, em prol dessas crianças, em prol da sociedade de uma forma geral e abrangente. Muito bom, muito bom. Ai, gente, o pessoal fica com ciúme, né? Ó, tá aqui também Renata, Amanda, Lurdinha, minha amiga Lurdinha, um beijo. O pessoal fica com ciúme, ó. Eu. Bora lá, continuar, meninas. Pode passar o slide? Pode passar. Pode passar de novo. Essa daí vai ficar para a próxima parte. Pode passar. Pode ir, que essa daí vai ser lá em janeiro, quando a gente... Camila, quer falar das relações? Vou tentar falar de forma sucinta, né? Essa fala do Stanley fala também que é necessário uma conexão emocional para a criança faça a sua própria conexão. Então, assim, quando essa criança ela olha para esse professor, vou usar aqui como a figura do professor, né? E ela se interessa e ela se sente cuidada, ela se sente respeitada, esse aprendizado, ele flui de uma forma muito, muito melhor. Né? Então, como que a gente pode trabalhar essa relação? Né? Existe um trabalho da Carol Mota, que é uma pedagoga maravilhosa, que ela fala um texto sobre o Orlandinho, que o Orlandinho foi um aluno dela enquanto estágio, e ela já está com o Orlandinho tem 10 anos, então ela acompanhou várias etapas do desenvolvimento, e ela fala bem assim, por onde começar? E ela responde, né, vínculo afetivo. Então, quando a gente tem vínculo afetivo, a gente se permite se aproximar, que o outro se aproxime da gente, o trabalho flui muito melhor. Então, como que eu vou entender que etapa de desenvolvimento meu aluno está? Como é que eu vou entender o que eu posso fazer? É parar, observar, se aproximar, né? Às vezes ele fala com você o que dá certo, né? Ele está mostrando ali. Então, realmente é trabalhar isso, assim. Trabalhar as experiências, trabalhar dentro das potencialidades. E aí, quando eu falo de relação também, é relação com essa família. Então, alguém já escutou essa família? Alguém já escutou essa mãe? Então, eu estou com muita dificuldade que esse menino não senta. E aí, vamos conversar com essa mãe? O que será que dá certo? Né? Será que ele aprende mesmo não sentado? E os terapeutas? O que esses terapeutas podem falar? Né? Então, quando a gente fala de relação, é uma relação enquanto um sistema amplo. E aí conseguir perceber e conceber esse aluno como um ser único. Né? Realmente olhar, respeitar esse ritmo, esse estilo de aprendizagem, não rotular, né? Trabalhar a relação desse aluno com os outros alunos. Então, quando a gente fala de relação, a gente fala de muita coisa, né? E principalmente é isso, assim, é esse cuidado e esse afeto com o outro. Eu acho que se a gente pensar nisso, no respeito e no cuidado com o outro, muita coisa se ajusta. E isso também em relação ao professor, né? Quem está cuidando desse professor? Quem está ali dando suporte para ele? Quem está ali fazendo troca? Né? E esse professor está ali com 1 milhão de coisas para fazer. Quem está ali para auxiliar, para fazer troca? Isso é uma forma de cuidado também, de fortalecer a relação. Então, são algumas coisinhas para serem pensadas, assim. Excelente. Porque às vezes, né, essa criança cai de paraquedas na escola. E uma outra coisa que a gente sempre ouve quando a gente vai nas escolas, né, meninas?
como a gente tem esse costume de estar sempre na escola, gente, o que eu faço com esse menino? O que fazer? Exatamente. Né? O que fazer com essa família? O que fazer? Então, realmente, as relações, elas precisam ser muito bem vistas e muito bem alinhadas. E tem essa lacuna, né? Essa lacuna na formação. Então, é verdade. Não só como professor, né? Se eu vou falar na minha formação enquanto psicóloga, eu não estudei quase nada de criança e quase nada de autismo. Então, uma colega falou, a gente mal estuda sobre os marcos de desenvolvimento, a gente mal sabe os marcos de desenvolvimento. Olha como isso é importante. Isso faz falta no momento de traçar estratégias de intervenção, né, gente? Então, se eu não sei o que é esperado, se eu não sei o que é esperado para uma criança típica, como é que eu vou entender que aquela criança está em atraso? Então, assim, é importante estudar tudo isso. E as formações... E como é que eu vou entender também o que vem antes daquilo que eu estou esperando daquela criança, né? Porque tem isso. Às vezes a gente espera algo da criança que ela não está alcançando antes. Então, a gente precisa entender esses marcos de desenvolvimento para a gente minimamente compreender como que funciona isso, né? A escadinha. E às vezes pior ainda, né, Stella? Às vezes a gente não espera nada. Então a criança está ali na nossa frente e a gente acha que ela não dá conta de nada. Então, assim, olha que grave, né? Quando a gente só vê os déficits. A gente que não triste vê potencialidade. Isso, né? Pesado, um pouco pesado isso. Exatamente. Então, assim... Mas, infelizmente, é uma realidade. Às vezes a gente, né, tem aquele profissional que está tão perdido que ele acha que a criança não tem capacidade de nada. Exatamente. Então, eu acho que é isso, assim. Parte da relação consegui resumir em 30 segundos. Nossa, não foi muito bem 30 segundos, não, mas tudo bem, né? Em 1 minuto. Bora lá. Pode passar, meninas? Pode. Eu acho que vai entrar na parte dos recursos agora. A parte da... Isso, aí entra um pouco, né, a parte da fonoaudiologia educacional, da pedagogia, falando um pouco, né, dessa questão dos processos de alfabetização, mas aí a gente vai complementar isso melhor lá na live de janeiro. A gente já está querendo dar, tá? Vou falar um pouco, porque, na verdade, eu quis mostrar essa pirâmide justamente porque eu sempre trabalhei com ela antes de conhecer o DR, e quando eu vi essa árvore, eu vi que tinha tudo muito a ver. Foi aí, então, que eu percebi que esse modelo, essa abordagem, quando eu comecei a pegar as crianças autistas, eu conseguia muito mais resultados. Aí eu vou pedir para o Marcelo pular até um exemplo que eu gostaria de compartilhar com vocês de uma criança em comum que nós atendemos. Na verdade, eu estou com essa criança desde os 3 anos de idade. E ele está no processo de alfabetização. Pode passar, Marcelo, pode passar, até chegar no desenho dos Speed Masks. Aí, volta, Marcelo. Aí, Marcelo. E, na verdade, né, o Pedro, eu acompanhei o Pedro os primeiros anos na fonoaudiologia educacional, dentro do ambiente escolar, e aí teve um momento que ele foi para a clínica e ele conseguiu ser assistido por essa equipe multiprofissional. É uma criança muito bem trabalhada, está desenvolvendo as habilidades muito bem. E aí chegou a minha parte, que, na verdade, embora eu seja fonoaudióloga, o trabalho que eu faço com o Pedro é psicopedagógico, né? Quem cuida da parte fonoaudiológica dele é a Amanda, que está aqui, inclusive, na live. E eu fiquei com a parte pedagógica, que, para mim, uma parte muito difícil, porque são os frutos, né? Os frutos daquela árvore. Então, teve um momento, eu acho que as meninas lembram que a gente tem um grupo, né, de paciente, é o grupo do Pedro, quem são os terapeutas que lidam com ele. Então, teve um momento que eu falei assim, gente, não sei o que fazer, eu estou perdida, o que eu faço? Eu preciso sentar com vocês, vamos articular isso melhor. Então, olha como esse diálogo é importante. Até que, a partir da experiência que Camila, que Estela, né, que a equipe trouxe, eu falei assim, gente, se eu preciso reconhecer as individualidades do Pedro e aquilo que ele gosta, trazer prazer para essa alfabetização, então bora estudar os Speed Masks, que são esses personagens
teve uma época que o Pedro estava muito fissurado nesses personagens. Eu tenho filha menina, eu conheço de princesas, eu sei o nome das princesas, eu não sabia o nome dos Pidmesques. E aí eu precisei fazer um estudo aprofundado. Quem é esse? É o lagartixa, é o menino gato, é a corujita. E a partir daí, ainda bem que o nome são Pidmesques e o nome dele é Pedro, que a primeira letra do nome dele é P. Então, foi um balde de possibilidades, não foi um balde de água fria. Sim. E a partir daí eu comecei a estruturar, coloquei aqui o modelo de algumas páginas, vou mandar esse e-book para vocês, tá, gente? Para vocês terem... Essa é uma ideia de como você pode estruturar para a alfabetização da sua criança. Junto com a professora de educação especial, junto com a psicopedagoga que vai acompanhar essa criança. Então, eu usei aqui método das boquinhas, eu usei muito imagem, até atividade de escrita caligráfica, que, né, eu e Estela, a gente está sempre conversando sobre como melhorar a escrita do Pedro. Eu preciso da Estela para isso, eu preciso da Camila para assentar algumas estereotipias, alguns comportamentos da criança. Então, assim, a partir do momento que essa criança ela foi assistida por uma equipe, o meu trabalho como psicopedagoga melhorou muito. E, consequentemente, esse trabalho da professora na sala de aula, que na época, né, ele estudou na Leão Marinho, uma escola que a gente tem um carinho muito grande, professora Juliana, que também estava junto com a gente o tempo todo, perguntando. Então, como foi importante a gente pegar esse contexto, pegar, né, esse contexto do Pidmesques, que eram os personagens do momento para ele, e trazer para o universo da alfabetização. É fácil? Não, gente, não é fácil. É uma coisa simples? Não, gente, não é simples. Dá trabalho produzir isso aí? Gente, dá trabalho. Mas o resultado é fantástico. Hoje, Pedro lê, né? Ele ainda não está... Ele tem as limitações dele, mas ele lê, ele conseguiu compreender o princípio alfabético, ele faz relação grafema-fonema, ele está melhorando o movimento de pinça dele, o comportamento dele está melhor, ele consegue fazer essa troca de turno melhor. A partir do momento que os processos de aprendizagem, da interação, da comunicação, da linguagem do Pedro melhoraram, os processos de aprendizagem da leitura e da escrita cada vez estão melhores. Então, gostaria de compartilhar com vocês essa história, vou compartilhar com vocês esses slides que eu acho que vai dar uma luz, né? Você pode, professor, trazer isso para o contexto da sua sala de aula. Quais são os personagens? Quem é essa turma? Quais são os personagens que essa turma gosta? Do que essa turminha está assistindo? O que essa turminha está vendo na internet? E a partir daí, né, você conseguir traçar estratégias para tornar esse momento da alfabetização mais prazerosa, porque a gente sabe que aprender a falar é inato, aprender a ler e escrever não é. Nosso cérebro não foi biologicamente preparado para isso, então a gente precisa de muita criatividade, muito tempo de estudo, muito tempo para produzir materiais que sejam agradáveis para a criança, para a gente conseguir finalmente alcançar o nosso objetivo, que é fazer com que essa criança aprenda a ler e escrever. Né? E esse é o meu desafio, essa é a minha especialidade. Eu sou apaixonada pela aprendizagem, e a partir do momento que eu passei a ter essas meninas na minha vida, o meu trabalho ficou muito melhor. Tá? Eu queria compartilhar com vocês. Meninas, querem falar mais alguma coisa? Ou a gente pode ir para o fechamento? Então, a gente vai finalizar, a Camila vai ler só uma carta aberta, né? Dá tempo, e eu vou finalizar com uma frase. Vicente não falou nada não, mas eu estou falando que dá tempo. Rapidinho. Vicente Pilucci. É rapidinho. Tô de olho em vocês, hein? Tô de olho. É uma carta escrita pela Carol Mota. Ela foi baseada em uma outra carta chamada Antes de me ensinar a falar. Então, ela fala bem assim: mesmo que eu já esteja em uma idade para ser alfabetizado e que meus pais estejam cobrando isso, é fundamental que eu esteja calmo e atento ao mundo antes de aprender qualquer coisa. Se eu já consigo fazer isso e nós já construímos um ótimo vínculo, ótimo.
Então, repare primeiro no meu olhar. Se eu ainda não consigo dividir minha atenção com você, que tal se a gente começar por aí, antes que eu pegue um lápis? Você pode tentar atrair minha atenção com coisas pelas quais me interesso. Pode ser um personagem de um desenho que eu gosto, um personagem de filme, um livro, músicas, brinquedos. Quando eu já estiver compartilhado minha atenção com você, irei adorar fazer atividades, de acordo com o meu nível de desenvolvimento e com meus personagens preferidos. Pergunta para minha mãe se você não souber. Caso eu ainda não esteja nesse nível, não vamos pular etapas, ok? Porque isso pode me atrapalhar e fazer com que eu crie uma certa aversão ao lápis. E eu não quero isso. Eu quero aprender a escrever como os meus coleguinhas. Podemos rasgar papéis, fazer atividades de colagem, atividades com velcro, com tintas. Por favor, você pode reparar se na minha sala de aula tem muitos estímulos sensoriais que me atrapalham? Às vezes está muito barulho e eu não consigo dar conta. Por isso que eu ponho as minhas mãos no ouvido e fico no canto da sala. Teve até uma vez que eu mordi um colega, porque uma criança gritou de repente muito forte do meu lado e eu me assustei. Foi tão rápido que eu não consegui processar a informação e eu reagi dessa forma. Se você reparar que eu não consigo ficar sentado, o que você acha de começarmos a fazer atividade na parede antes de irmos para a mesa? Você pode colocar um papel que forre a parede e juntos podemos nos divertir com uma atividade direcionada em pé. A gente pode usar carvão, giz, tem tanta coisa que eu consigo fazer. Acho que seria muito legal e você veria que com a proposta adequada eu consigo fazer várias coisas. Podemos juntos fazer atividade com outros materiais também, que sejam legais, antes que eu pegue no lápis. Poderíamos furar o isopor com paletinhos de picolé. Seria super legal trabalhar a coordenação assim também. E daí, quando eu já estiver conseguindo fazer a famosa pinça, acho que a gente pode ir para a próxima etapa, aprender a escrever. E se por acaso, depois de várias atividades que fizemos juntos, você perceber que eu tenho comprometimento com a coordenação motora fina, que tal? Por favor, não desistir. Quando eu estiver pronto, eu também posso ser alfabetizado com a digitação. Que tal? Eu posso aprender as letras, escrever e me comunicar com você utilizando a tecnologia. Eu ficarei feliz e eternamente grato com toda a sua dedicação e empenho em me ensinar. É isso. Ai, que lindo! Para finalizar, deixa eu só falar mais uma frase do Dr. Greenspan. Assim, que é incrível e que resume tudo isso, assim, né? Ela diz assim: toda criança tem dentro dela um potencial para ser uma ótima criança. É nosso trabalho criar um mundo onde esse potencial possa florescer. É isso. Que lindo! Meninas, que show, que show, que show. Bem, agora eu sei que o próximo slide são os contatos de vocês. Isso, e a gente tem uma surpresa para quem está assistindo o Congresso Brincar, que a Clínica Afetoterapias vai oferecer. Aí eu preciso do slide para falar. Vicente, não vai chamar a gente. Pode. Vai sim. Bora lá, Marcelo. Passa onde tem a foto da Carol Mota, que é o curso da Carol Mota, né? Autora dessa carta. É uma grande inspiração para a gente também na Clínica Afetoterapias, dentro desse modelo DIR Floortime. A Carol é maravilhosa, ela é uma pedagoga, faz um trabalho belíssimo com essas crianças. E no dia 6 e 8 de dezembro, agora, nós teremos um curso online, ao vivo, com a Carol, tá? O tema é autismo, educação e aprendizagem, estratégias e possibilidades. Ela vai falar um monte de coisa, tá? E a Afetoterapias vai estar oferecendo 30% de desconto só para os contatos do Congresso Brincar, tá?
Quem tiver interesse a falar diretamente comigo, vou ficar disponível para atender o público do Congresso Brincar e, né, oportunizar vocês fazerem esse curso, que já está com preço legal, tá, gente? Com 30% de desconto ainda, é top das galáxias, tá? Então, presente aí da FET Terapias, para quem tiver interesse em fazer o curso da Carol Mota, que começa agora dia 6. São só 2 dias, são 6 horas de aula. E ainda, o bacana é que essa aula, ela fica disponível para você assistir por 1 mês, tá? Ah, eu tenho aula, não posso assistir, minha conexão caiu. Você recebe essa gravação, tá? E pode ficar, fica disponibilizado durante 1 mês para você assistir. Não percam essa oportunidade, porque a Carol é maravilhosa, maravilhosa, ok, pessoal? E é isso. Presente surpresa da FET Terapias para o Congresso Brincar. Você não vai falar onde as pessoas acham vocês no Instagram? Vamos! Tava no slide, volta lá. É o próximo. Então, você encontra todas nós na FET Terapias, né? Nossa clínica, @FET Terapias no Instagram. Tem sempre novidades. 2022, aguardem, a gente está cheia de novidades. Vamos proporcionar umas coisas bem bacanas para criar esse movimento. Terapia, escola clínica. Vicente está convidado para ir lá tomar um café com a gente. A Estela, vocês encontrem @Estela Pavese, Camila, @vilela.com e euzinha, @Lufarias_fono. Ok? Segue a gente lá que sempre tem novidade, ok, pessoal? E não esqueçam que a gente vai disponibilizar os materiais para vocês, esses e-books. Tem o e-book de linguagem receptiva e expressiva que tem lá no meu Instagram, mas eu já vou disponibilizar diretamente para vocês. O e-book do DR Floor Time, feito pela Camila e pela Estela, que está maravilhoso, tem aquela árvore maravilhosa. E aguardo vocês no dia 6 de dezembro, no curso da Carol Mota. E na parte 2 também, né, da nossa live, que ficou faltando. Viu, né, Vicente? Você viu que a gente já está assim, já marcou a parte 2 aqui, você entendeu, né? Pronto. Já está confirmado a volta de vocês. Vão só combinar na agenda direitinho. Aí vocês voltam e dão uma... né, liga esses pontos todos aí, comecem maravilhosamente bem, com muita maestria esse conteúdo. Quero agradecer a vocês, agradecer a todos que estiveram presentes conosco aqui, nessa 1h37 de live, que essas faladeiras falam para danar. E dava mais 1 hora tranquilo. Com certeza. Não Isso. Meninas, aqui no programa do Congresso Brincar, em todas as nossas lives, em todos os nossos programas, o espaço é de vocês. O que vocês tiverem de legal, de bacana, que vai ajudar os professores, mande para nós, que nós vamos divulgar no Telegram, no Instagram, no Facebook, não tem problema nenhum. Inclusive, quem não tem o Telegram do Congresso Brincar, eu estou colocando agora aí no chat, tá bom? É só você clicar e você já vai para lá, você entra. E aí, daqui a pouquinho, nós vamos colocar o certificado, esses slides e todos os outros materiais que as nossas queridas especialistas do nosso encontro hoje deixaram para vocês. Amigas... e a carta, né? A cartinha que a Camila leu também vai para vocês, tá, gente? Que eu acho que é uma fonte de inspiração, né? A carta não pode deixar de jeito nenhum. Quero deixar um beijo para vocês. Obrigado a todos que estiveram conosco. Nesse momento, estamos colocando o certificado do Congresso Brincar para vocês aí, tá bom? Para todos. E, mais uma vez, semana que vem tem live na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Acompanhe a gente aí e fala com a gente. O que você gostaria de assistir aqui? Quem você gostaria de ver aqui? Qual temática você gostaria que a gente tratasse em nossos programas? É só você entrar no Instagram do Vicente Falcão, vicente.falcão, e pronto. Nós vamos conversar e vai ser maravilhoso. Meninas, um beijo. Obrigado, Diego. Obrigada, pessoal.